Amém? Eu disse para a gente ler aonde? Gênesis 22, né? Vamos meditar algumas coisas aqui enquanto der tempo. Vamos seguir, né? Eu quero ler o versículo 1 e o 2 do capítulo 22 de Gênesis. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Ofereceu ali e oferece-o, né? Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eita, irmão. É porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? Se a gente parar direitinho assim para meditar nisso aqui, né? Essa palavra aqui, isso aqui tem muitas lições para nós, muitas mesmo. E a luta da gente é aplicar essas coisas a nós hoje, né? O que Deus quer dizer para nós com essa palavra, né? Com esse registro bíblico aqui, que está registrado para nós, né? E Abraão foi um homem muito provado, muito mesmo. A vida de Abraão, que ficou conhecido como nosso pai na fé, ela foi uma vida muito difícil. A gente lendo Gênesis, né? Todo o relato da vida de Abraão, nós vamos ver que, pelo menos em 3 momentos, Abraão foi muito provado. E não é à toa que ele ficou sendo conhecido, né? Ficou conhecido e registrado como nosso pai na fé. No que diz respeito a esse quesito, fé e obras, porque a fé dele não era uma fé sem obras. Ele ficou registrado nas Escrituras, né, como o nosso pai na fé, o pai da fé. Então, você analisar a vida toda de Abraão, eu vou falar só sobre esse episódio aqui. Mas você vai ver, por exemplo, em 3 momentos, não só 3, mas 3 grandes momentos, em que a resposta de Abraão agradou muito o Senhor. Foi uma resposta realmente de fé, e que ele realmente faz jus, né, a esse título que ele recebe, né, de o pai da fé, né. Então, primeiro é quando ele é chamado, né, a chamada de Abraão. Quando Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é o primeiro momento que exige muita fé, e a resposta de Abraão é uma resposta de fé. Ele está vivendo bem, né, entre a parentela dele, tudo tranquilo, era um homem próspero, ele e a família, e Deus diz: agora tu sai daí. E ele prontamente, né, se posiciona com a sua família e o que ele tinha. E para onde? Eu vou te mostrar. É outra coisa grande, né? Sem nem saber para onde vai. Exige ou não exige fé? Romper com tudo aquilo ali, irmão. Toda aquela estrutura, né? Todo aquele, vamos dizer assim, estabilizado na família, os irmãos, né? O irmão dele, um já tinha morrido, o outro irmão, os pais, né? E todo estruturado, e de repente Deus diz: agora tu vai sair, Abraão. Detalhe, eu nem vou te dizer não, eu vou te mostrarei essa terra. Então esse é o grande momento da vida de Abraão. O segundo momento grande da vida de Abraão, o segundo teste de Abraão, é ele confiar em Deus numa promessa que dura 25 anos para se cumprir. E ele permanecer ali esperando, né? Outro grande teste de fé. E esperou contra a esperança, não está escrito isso aí? Romanos, né? Tem até a música. Esperando contra a esperança. Por quê? Porque humanamente, biologicamente, ele não tinha mais condição de ter filhos. Nem ele, nem a esposa. Mas ele, né, pela fé, ele esperou, ele confiou na promessa de Deus de dar um filho para ele, né?
E a promessa só se cumpre com 25 anos de espera. Aqui gente aqui já está impaciente e não tem nem de idade o que Abraão esperou e aguardou, né? 25 anos aguardando o cumprimento da promessa. Mas não é fácil mesmo, não. E depois que Deus dá para ele o que prometeu e fez ele aguardar durante 25 anos, a gente chega no capítulo que a gente leu, 22, o que Deus vai fazer agora com ele? Vai pedir o jovem, né? Porque não era nem uma criança, não. Já era um rapaz aí de 25 anos, né? E quando ele vai pedir Isaac, né? 25 anos, me corrijam? Já há 20 e tantos anos, né? Isaac. Então, primeira coisa, né? Olha o texto e fique aí com a Bíblia aberta, né? Gênesis 22. O texto começa dizendo que Deus pôs à prova Abraão, né? Deu aí? Conferiu? Bateu? Sim ou não? Isso é um sinal que Deus prova os seus servos, né? Deus pôs à prova um amigo dele. Abraão foi conhecido como? Então ele prova. Aqui ele pôs à prova Abraão. Tem vários textos, né? Eu me lembrei agora, veio agora aqui, aquele texto lá da multiplicação dos pães. Quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, despede esse povo, a multidão aí. E estão aí famintos. E aí outra coisa, se não despedir logo, a fome vai aumentar. E para eles voltarem para a cidade, lá para a casa deles, eles vão desfalecer no caminho, não vão ter força de chegar lá. E Jesus olhou para eles e disse o quê? Quem lembra? Hein? Foi o que Jesus disse para eles: dai vós mesmos, deem de comer a eles. Aí Pedro, mas como, Senhor? Aí ele dá até o valor lá, né? Seria necessário ele de lá um valor altíssimo, né? Para alimentar essa multidão todinha, né? De 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas Jesus, aí o texto diz assim, né? Que são vários relatos da multiplicação dos pães. Jesus diz assim, ele falou aquilo para ver o que estava no coração deles. Qual seria a reação deles? Entendeu? Dai vós mesmo de comer a eles. E aí o texto bíblico, em um dos relatos, que não sei aqui te dizer qual, mas Jesus diz, ele queria ver qual era a resposta deles. E aí o Senhor vai e faz o milagre, né? Estão entendendo? Então, isso mostra que o servo de Deus, ele está num constante treinamento, né, com Deus aqui nessa terra. Isso só vai acabar quando a última trombeta soar. E se der o arrebatamento da igreja. Ali pronto, ali vai vir o conhecimento completo, a perfeição completa, né? A transformação completa do servo de Deus. Até então, Deus estará sempre nos colocando à prova, né? Olha, irmão, que aqui Abraão já tinha esperado 25 anos. E esse filho dele já tem mais de 20 anos. Então, poderíamos dizer assim, rapaz, o que Abraão ainda tinha que aprender? Depois de tanto tempo andando com Deus. Depois de ter provado tanto para Deus, né? Estão entendendo? Sim ou não? Me lembrei aqui às vezes também, que às vezes, irmão, a gente já vi isso, já ouvi inclusive isso, né? Às vezes a pessoa passa por muitos testes e vai sendo aprovado e vai servindo a Deus, vai cooperando, né, na obra de Deus e se torna um verdadeiro cooperador ou cooperadora. Aí chega um momento que Deus o prova ou acontece uma situação que a pessoa é chamada a atenção, é confrontada com alguma coisa. Aí às vezes se aborrece, ajudei tanto, né? Fiz tanto, sofri tanto. Olha Abraão, né? Olha o que ele já fez para Deus, né? Eu vi uma vez, tem um livro da Rebecca Brown,
que é o nome do livro é Leões que Rugem. Eu presenteei uma pessoa com esse livro. Eu comprei, li, depois presenteei. Ela diz uma coisa lá que eu fiquei muito triste quando eu li. Ela era, não sei se vocês sabem, né? Ela é muito criticada no meio, principalmente dessa teologia moderna aí. Não acreditam no que ela fala, né? Ela era uma médica residente, ainda residente, né? Fazendo ainda a residência, quando ela teve o primeiro contato com pessoas que o satanismo matava nos Estados Unidos. Ela acompanhou, jovem, uma menina já evangélica, que só ia para a igreja, mas não tinha ainda um ministério forte como ela tem hoje, né? Olhe para cá e preste atenção. E ela viu uma jovem, uma mulher, sendo que chegou quase morta no hospital. Isso é fato, né? Ela registra como fato mesmo, e eu acredito no ministério dela. E ela diz que um dia ela flagrou uma pessoa dizendo para a paciente, né, para se matar. Não, rapaz, tu vai morrer, rapaz, a vida está ruim, convencendo a pessoa a se matar. Certo é que ela, em contato com essa realidade, né, vendo que o satanismo era real, que Satanás usa os servos dele mesmo para matar pessoas, e ela teve uma grande experiência, e o Senhor perguntou se ela aceitaria esse ministério. Ela disse que aceitaria, que aceitava, e Deus foi com ela. E resumindo a história, ela tem um rancho, não sei se ainda tem hoje, mas até quando eu li o livro ela tinha, que ela cuidava de pessoas que eram tiradas, que queriam sair do satanismo porque eles matavam se decidisse sair. Eu conheci um pastor que ele foi 2 vezes nos Estados Unidos, até o dia que a gente se encontrou, né? Eu nunca mais vi ele. Ele é muito estudioso. Ele disse: Jorge, cara, eu fui nos Estados Unidos, fui numa biblioteca. Diz, cara, que é muito difícil tu ver um livro que fala dessas coisas. Nos Estados Unidos é muito comum, é só o que tem. É livro sobre satanismo, alta magia, né? Pode ver que essas coisas aí, dessas igrejas envolvidas com essas coisas, vem quase tudo de lá. E ela começou a trabalhar dentro do hospital, ajudando essas pessoas. Resultado é que ela foi até caçada, ela teve seu diploma lá, ela foi, vamos dizer, desautorizada, sei lá, a exercer a medicina. Mas ela aceitou o ministério e hoje e nunca faltou nada, foi conhecida no mundo inteiro, e ela tinha um rancho. Até quando eu li o livro dela, que ela pegava esse povo com o esposo dela e trazia pessoas, porque se deixasse alguém que queria sair da alta magia, eles matavam, né? Como matam até hoje. E ela diz assim uma coisa aqui, cheguei aonde eu quero falar aqui, que ela observou ao longo dos anos, cuidando de pessoas assim, ela diz: olha, pessoas que vêm da alta magia, que foram grandes, né, entre aspas, servos de Satanás, Satanás dava muitas coisas para eles, coisas desse mundo, né, para enganá-los, para eles fazerem as coisas, né, malignas. O grande problema é que quando eles conhecem a Jesus, eles aceitam a Jesus, né, que eles acordam e vêm tão alegre, mas com algum certo tempo lá, eles não aceitam a vida de humildade no Senhor, de dependência. É como se, quando tem uma luta ou outra, é como se eles achassem que Deus fosse devedor deles. Como quem diz assim: rapaz, larguei tudo aquilo, fiz tanto pelo Senhor, olha quem eu era, né? E como se Deus se tornasse devedor, obrigado a fazer alguma coisa para eles. E por causa disso, eles muitos voltam, deixam Jesus, se revoltam, né? E Abraão aqui está sendo provado. Isso aqui serve para nós, né? Também como exemplo. E às vezes a gente faz, aí chega o tempo de ser confrontado, acontece uma situação, às vezes até na igreja, às vezes direto com Deus, a gente começa: mas por quê, Senhor? Eu fiz tanta coisa, eu te dei, né? A gente deu, irmão, mas Deus quer que a gente dê mais. A gente fez, irmão, mas Deus quer que a gente faça mais.
A nossa visão é muito curta. E isso que a gente faz é muito pequeno diante do que Ele nos deu e nos dá. É verdade ou não? Como o cantor disse, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me deu, que me fez, né? O ar que nós respiramos, a comida, a vida, a salvação. E a gente vai vendo, irmão, o que o Senhor, basta a gente analisar o que está acontecendo lá fora. Estão entendendo? Eu estava lá conversando com o Edu, o Edu Pedreiro, né? Está lá em casa, ele disse, pastor, meu irmão estava bonzinho, está no interior. O João Marques até chorou quando soube disso. Bonzinho, rapaz, alegre, era sempre engraçado. De repente, andou sentindo umas dorzinhas, umas tonturas, não sei o quê. Veio bater aqui um problema no coração. Daí para frente, esse pastor, meu irmão, morreu sofrendo. Sofrendo dor. Sabe? Meu irmão morreu mesmo, sabe, aquela morte de sofrendo mesmo até a hora de morrer. Mais ou menos um ano depois. E a família toda sofrendo. Tiveram que sair, irmão, do interior para cá sem nenhum centavo. Na ambulância do município, da prefeitura. Aí vem ficar na casa de um parente que também já passa necessidade. Olha, irmão, olha isso aí. De um parente que já não tem condição nem mal de se sustentar. Já vem aquela turma de gente. Aí vem ele e vem um acompanhante. Que foi quando o Edu veio. E eles cansados de ficar, uma invasão lá para a cidade operária, eles pegaram e fizeram a casa de taipa. Casinha eles construindo. Para morar dentro, para não ficar mais ocupando a casa do parente. E aí ele disse, irmão, eu nunca passei fome porque Deus não deixou. Mas pensa numa luta. E esse irmão sofrendo, senhor. E era dor, era tanta luta. Eu não sei bem o que ele passava, mas ele morreu sofrendo. Um ano depois ele morre. Aí, irmão, quando a gente vê essas coisas, né? Estão entendendo? Isso tudo é Deus quem está nos guardando, irmão, de não acontecer com a gente. É verdade ou não? Então, Abraão poderia, mais de 40 anos andando agora aqui com Deus, né? Abraão poderia fazer o quê? Dizer para Deus, Senhor, não é possível. Né? Já sofri tanto pelo Senhor. Olha o que eu deixei por ti. Saí de lá da minha casa. Fui sofrer nesse deserto, eu com minha família. Saí da casa do meu pai. O Senhor me faz eu aguardar 25 anos para essa promessa vir. Né? E agora vai me pedir o filho. Vocês estão entendendo, irmão? Quero dizer, isso aqui é um exemplo para nós. Que a gente guardar o nosso coração com Deus com relação a isso. Né? Porque isso acontece ou não, irmão? Sim ou não? A gente achar, às vezes, fez uma coisinha, irmão. Né? Uma coisinha, tu sabe o que é isso, irmão? Não é o assunto aqui, não dá nem para falar. É uma teologia falida. E eu digo que ela é até maligna. Que coloca o cristão como um super crente. É a teologia do triunfalismo. Você não pode topar o dedo no pé. O dedo na pedra. Você não pode topar um dedo numa pedra que já é uma derrota. Já falei aqui dentro da sã doutrina. Então, vamos para a prova, né? Aqui vamos para o texto, né? Então, Gênesis 22, 1 diz o quê? Depois destas coisas, pois Deus a Abraão a prova, ele disse, Gênesis 22, 1. E ele vai pedir o filho, então ele pôs a prova. E aí cabe aqui, que é um culto que a gente está sempre instruindo os obreiros no domingo de manhã, que Abraão está sendo submetido a quê aqui, irmão? Prova. E quem está submetendo Abraão à prova? O Senhor. Aí, aqui é um teste. O que é uma prova? É um teste. Deus está colocando um teste de fé a Abraão. Aí, já é Tiago quem nos ajuda a entender isso aqui. Aliás, Tiago vai nos ajudar a entender bastante coisa sobre a vida de Abraão. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. Por que
que Deus não tenta ninguém, mas está escrito que Deus prova, tá ou não está? Está escrito aqui que ele pôs Abraão à prova, e lá em Tiago ele fala que é para a gente ficar, que é motivo de alegria para o cristão, estar sempre sendo submetido a provas. Por quê? Porque Deus está fazendo com que, através delas, os cristãos se tornem obreiros, maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Tiago 1 está escrito isso aí. Então, o texto é claro que Deus põe o cristão à prova. Mas ele não tenta, diz Tiago. Por quê? Tiago diz, né? Um certo escritor diz que Satanás tenta-nos para expor o pior de nós. E Deus testa-nos para que a gente manifeste o melhor de nós. Bonita essa frase, né? Interessante. Satanás tenta-nos, na tentação, ele quer que a gente manifeste, né? Exponha o pior de nós. E é o objetivo da tentação: derrubar, fazer a gente viver uma vida péssima, expor o que a carne, o que o ser humano tem de pior. A tentação é para isso. É por isso que Deus não tenta ninguém. Mas ele prova ou testa. Para quê? Para que o cristão, o servo dele, do Antigo e do Novo Testamento, né? Porque a palavra cristão é usada no Novo, seguidor de Cristo, cristão, mas para que o servo de Deus exponha, manifeste o melhor. E é por isso que Deus está provando Abraão. Deus põe Abraão à prova, certo? Trata-se aqui de um teste para quê? Para fortalecer a fé de Abraão. Para que Abraão Olha, irmão, quando Deus submete alguém a um teste, a uma prova, porque ele não tenta, está escrito lá claramente, Deus não tenta ninguém. Porque ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Por isso ele não tenta, mas ele testa. Ele prova, está aqui o texto mostrando. Então, a prova vem para fortalecer a fé do cristão, do servo. É diferente, um aluno está numa sala de aula e ele passa e ele é submetido frequentemente, constantemente, periodicamente a testes, sim ou não? O professor quer saber como está o aluno, ao mesmo tempo que o aluno vai saber como ele está. Sim ou não? Esse professor aqui, ele não precisa disso, porque ele já nos conhece. Deus não prova ninguém. Eu já conheci aqui a Michele. Eu já sabia aqui como é o Matias. Nada disso, porque ele já sabe. Mas ele submete a testes o cristão, para que o cristão observador, que é o próprio Tiago quem vai dizer, depois que ele fala de prova, ele diz assim, capítulo 1 de Tiago, você lê em casa. Depois que ele vai falar de prova, ele diz assim, ó: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos e ele não lança em rosto. Por que Tiago vai falar de sabedoria depois que ele fala de prova? Porque em cada prova, o servo de Deus precisa identificar o que Deus quer melhorar nele. O que Deus quer que ele veja. Porque ele sabe de tudo. Diferente de um professor que quer saber como está o aluno. Não é assim, Beth? O Senhor, o mestre dos mestres, ele já sabe de tudo. Mas ele submete o servo dele constantemente. E aí eu pergunto, foi só Abraão que foi provado? Só Abraão, irmão? O cristão é provado ou não? É testado ou não? Mas Deus não vem e diz assim para nós. É claro que aqui o texto bíblico está revelando tudo que Deus pôs a Abraão à prova. Mas Deus não chegou para Abraão e disse: vou te botar uma prova aí, como é que vai te sair, Abraão? Foi assim? Abraão, vou te meter num teste aí daqueles. Mas vou ver, foi assim. Não. As coisas acontecem no serviço, em casa, na escola, no dia a dia, na igreja, com marido e mulher,
mulher e marido, pai e filho, filho e pai. É tanta coisa. E a gente nem sabe às vezes. A situação aparece. Ninguém foi para Jó dizer, Jó, teve uma reunião, os filhos de Deus se reuniram aí, Deus estava presente. Ninguém sabe como, Satanás apareceu por lá, de penetra, ninguém sabe como, Jó. Mas o negócio vai desabar para ti aí, rapaz. Mas isso aí, sabe como é? Isso aí vai ser uma prova aí, ó. Uma luta que tu vai passar aí. Alguém foi dizer isso para Jó? Alguém foi dizer, irmão? Tem algum texto mostrando isso? De repente chega. Vocês estão entendendo? De repente a gente é conduzido a situações. E há uma permissão de Deus. E algumas delas não são prova de Deus. Algumas delas são a tentação do diabo mesmo. E o que a Bíblia está dizendo é que não vem de Deus se é tentação. Se o resultado daquilo é para te derrubar, para te piorar, não é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Pois é, os testes, olha o que um outro escritor diz, os testes mais difíceis na vida, não vêm das pessoas, os testes, mas vêm do Senhor. Contudo, vem sempre acompanhado de grandes bênçãos. Vocês estão entendendo? É como a gente que está cursando uma série, ou um ano, que agora mudou, é ano, né? E precisa ser submetido a alguns testes para poder seguir para o próximo. Não é assim? É mais ou menos assim aqui o que Deus está mostrando para nós. É como se Deus estivesse submetendo alguém à prova. E não é só o fato de ele ser aprovado ou reprovado naquela prova, mas de ver a estrutura do servo. Se ele está estruturado para receber mais, para trilhar naquele novo caminho, naquele novo nível com Deus, de revelação, até mesmo de bênção. Então Deus submete a provas, a testes. E nesses testes, o servo é submetido a essas situações para ele se identificar. Para ele perceber as deficiências, debilidades, carências. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. A prova de Abraão consistia, Deus pede para Abraão o que lhe era mais caro naquele dia. Benjamim, profeta Benjamim está chegando na área ali. Vocês estão entendendo? Aquilo que lhe era absolutamente indispensável e de maior valor, Deus pede a Abraão. Vocês entenderam aqui, irmão, o que foi lido? A prova de Abraão, de Gênesis 22, 1 e 2, consistia na requisição. Deus está pedindo para Abraão aquilo que lhe era mais caro. Não era simplesmente uma situaçãozinha ou outra que podia fazer falta a Abraão. Não era uma coisinha ou outra que podia representar algum preço a Abraão, não. Mas Deus pediu o que lhe era mais caro. Se você for ver, é claro que Deus vivia era para Deus, né? Era em função do reino. Mas Abraão espera 25 anos por aquilo ali. Estão entendendo? Abraão espera 25 anos o quê, irmão? Qual era a promessa de Deus a Abraão? Que ele seria feito pai de quê? E para ser pai de uma grande nação, sem filho, poderia? A promessa passaria por aquilo ali, pela vida de Isaac, porque ele daria continuidade. Vocês estão entendendo? E Deus pede aquilo ali. E é um dos pontos tremendo aqui dessa prova. Por que Deus pede? E Abraão dá. Dá no coração. Não chega a matar, mas entregou. Entregou ou não entregou? Aqui está a questão que é muito interessante a gente observar. O nosso relacionamento com Deus e a nossa resposta a Deus e ao nosso ministério, a nossa caminhada. Mesmo as promessas e o nosso ministério, nada pode estar acima da nossa fidelidade, nossa comunhão e amor a Deus.
Quem consegue perceber isso aqui? Aqui, Isaac representa o chamado, o ministério. Abraão vivia em função daquilo ali, de treinar aquele menino para a promessa se cumprir. E Deus vem e pede. Quem está pedindo? Deus. E ele vem e dá. Por quê? Porque ele diz, olha, nada disso está acima do meu relacionamento contigo. Eu preciso desenvolver o meu ministério aqui, sem perder isso com aquele que me chamou e me deu o ministério. A prova aqui, ela é de altíssimo nível e de entendimento para Abraão. A fé dele estava tão alicerçada em Deus, que é como que ele dissesse assim, ó, ainda que a minha vida aqui, ó, nem se cumpra o meu chamado, mas contigo eu não quero perder a comunhão. Contigo eu não quero que seja abalado esse relacionamento. Você dá para perceber isso aqui ou é só eu que estou aqui percebendo? Diga aí amém. O ministério não pode, vamos dizer assim, crescer em valor a ponto de alguém começar a atrapalhar, a atropelar o seu relacionamento com Deus por causa do ministério. É um exemplo bem simples aqui. Às vezes a gente está envolvido tanto com a obra que não está mais orando. Eu gravei um vídeo, não foi aqui, foi lá em casa, sobre o suicídio, né, de pastores. Está lá no canal. Então, o obreiro, eu cito uma das causas, é essa. Alguém, às vezes, a gente fica com pena, meu Deus, mas um pastor é tão gente boa, não sei o que, uma pastora, uma missionária. O Brasil assistiu isso, graças a Deus deu uma aliviada, né? E aí alguém diz assim, mas aí questiona. Por quê? Um homem de Deus, um pastor, uma pastora, missionária. Vamos analisar? Primeiro ponto, a culpa é de Deus? Não. Se não é de Deus, está onde? No homem. Nós não vamos condenar ninguém. Eu disse lá, não estou condenando alguém aqui. Mas Deus não tem culpa alguma, meu amigo. Deus chama, mas diz, anda dessa forma. Se fizer dessa forma, eu te sustento. Eu te guardo. O problema é que nós somos humanos. E o obreiro, às vezes, por causa da obra e vamos dizer, do peso do ofício, das tensões na caminhada, pressões, tensões, provas, tribulações, lutas. Às vezes isso desloca o obreiro disso aqui que Deus está mostrando para Abraão. Não perca esse foco em mim. Eu posso te pedir algo que aparentemente não tem bom senso nenhum. E Deus pede algo para Abraão que Deus até condena. No livro de Levítico, está lá Deus condenando essa prática de se oferecer filhos no altar de Moloque. Porque Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Deus não queria, mas ele fez Abraão pensar isso. Ele permitiu Abraão entender isso, que ele queria a morte de Isaac no sacrifício. E ele fez ou não fez? Fez ou não fez? Fez. Mas Deus não queria. Deus não queria a morte de Isaac. Deus queria o coração de Abraão. Deus queria um obreiro dele. E a partir dele para fazer a obra. E às vezes a gente se perde nesse relacionamento com Deus, mas vira uma máquina na obra. Não é isso que Deus está dizendo, Marcos. Quando ele escreve aos a carta de Apocalipse, a primeira, a igreja de Éfeso. Não é isso que Deus está dizendo para eles? Tu já tinha cantado a jogada já? Está entendendo, Marcos? Que já tinha cantado a jogada. O que Deus vai dizer para a igreja de Éfeso? Apocalipse capítulo 2. Eu estou vendo o sofrimento de vocês, a luta de vocês, a fidelidade. Vocês colocaram à prova aqueles que diziam apóstolo, que se diziam apóstolo e não são. Vocês sofrem pelo meu nome. Vocês são dinâmicos na obra, estão fazendo tudo, ó, até a doutrina dos nicolaítas. Vocês conseguem rejeitar. Agora eu tenho, porém, contra vocês uma coisa. O que é? Perder isso aqui, ó. O primeiro amor. Saíram de mim, se tornaram máquina. E isso é questão de tempo vocês desmoronarem. É isso que Deus está provando a Abraão.
Abraão, ainda, ou para nós também, na caminhada, o nosso foco tem que estar no Senhor. E o ministério nós recebemos, lembra o recado que Paulo dá a Arquipo? Dizei a Arquipo, é Colossenses, né? Colossenses, no final do capítulo 4, por aí. Digam, dê um recado a Arquipo. Eu acho que é Arquipo porque não tem um acento no ar. Mas é uma transliteração, eu posso chamar de Arquipo, Arquipo ou Arquipou. Ou Arquipu ou Arquipó. Não interessa, eu chamo Arquipo. Que é transliteração de palavra e lá não tem acentuação, então eu chamo Arquipo. Amém? E, até porque toda proparoxítona é acentuada e não tem um acento no ar. Então eu chamo Arquipo. Digo a esse cidadão. Qual é o recado? Qual é? Cuida do ministério que tu recebeste no Senhor. Irmão, que expressão aquela ali. E fica mais forte quando diz no, N-O, não do Senhor, mas no. Nele você recebeu algo para fazer. Nele, irmão Jesus, a gente recebe nele. E o recado de Deus aqui para Abraão é esse, uma lição importantíssima. E talvez, eu tenho na minha certeza, que o principal era esse. O pedido era terrivelmente esquisito. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Pega o teu filho e vai sacrificar a mim no altar. Mata ele para mim. Como tu faz com uma ovelhinha aí, ó. Quando ele diz sacrifica, Abraão tinha uma ideia completa. Porque o que ele fazia com o animal? Colocava em cima do altar e... Faça isso com teu filho. Meu amigo. E aí, ó, ele tinha de dar prova de obediência absoluta. E de uma fé que não vacilava. Obedecendo até mesmo de olhos fechados. Essa expressão esquisita, né? Obedecer de olhos fechados. Mas eu consigo entender. É tipo, nós vamos ser levados a situações que aos olhos humanos, aos nossos olhos, não teremos explicação nenhuma. Mas, uma vez constatada que é Deus, caminhar nesse sentido. É isso que ele está dizendo aqui. Olha lá. Até que a fé se destacasse clara como o sol do meio-dia. Abraão passou pelo fogo mais ardente. Permaneceu firme debaixo das maiores pressões. Oh, meu Deus. Isso aqui é tremendo demais. É verdade ou não? Quantas pressões a gente sofre e cede, né, irmão? Pressão no mundo, pressão maligna e pressão da carne. Pressiona a gente. Sim ou não? Os 3 inimigos do crente, quais são? Esse antigo povo fala isso, né? Quais são os 3 inimigos? O mundo, que funciona como um imã para nos atrair. Satanás como o acusador, o tentador, o perseguidor. E a carne que é, através dela, tanto o ataque maligno como o imã do mundo se tornam mais eficientes e mais terrivelmente difícil de se resistir. Então, olha, Abraão permaneceu firme debaixo das maiores pressões e suportou a mais difícil tensão, pressão, tensão, para emergir da prova em completo triunfo. Foi a prova de Abraão. Eu já falei o que Deus queria, né? E uma das coisas interessantes, Abraão amava Isaac. E Deus, quando viu isso, quis se certificar de que Isaac... Agora isso aqui é importante, irmão, presta atenção. Abraão amava muito a Isaac. E Deus quis se certificar que Isaac não era e nunca seria um ídolo entre Abraão e Deus. Vocês estão entendendo? Que Isaac nunca recebesse um valor
a devoção de um amor ou a dedicação que chegasse perto daquele que deveria ter com Deus. E isso é chamado ídolo. Vou ler de novo. Abraão amava Isaac e Deus quis certificar-se de que ele não era um ídolo entre Deus e Abraão, entre Abraão e Deus. Porque o ser humano foi criado com a necessidade de adorar. Você já percebeu isso? É por isso que os homens adoram rato e barata. Quando eles não adoram nada e dizem que não creem em nada, eles creem na ciência e adoram a ciência como Deus. E se tornam um ídolo, a ciência, a filosofia. Eles podem até não ter o Deus da Bíblia como seu Deus, mas eles transformam coisas em ídolos. Isso é verdade ou não? E Deus olhou para Abraão e viu ele amando aquele garoto e disse: eu não vou permitir isso. Abraão amava Isaac e Deus quis certificar-se. E certificar Abraão. Não foi para ele, vou me corrigir. Deus quis certificar. Mostrar para Abraão como era o seu relacionamento. Para quem quer andar com Deus, saber como é que eu sou, Abraão. Abraão ainda está conhecendo Deus. Muito embora já fosse disposto a ouvir a voz de Deus, mas ele precisava conhecer o Deus que ele servia. E ele chega e diz: Abraão, presta atenção como é que eu, para andar comigo, presta atenção como eu sou. Tu ama esse garoto? Senhor, eu esperei 25 anos. Mas tu ama esse garoto? Esse garoto é o meu futuro. Imagina, irmão, esperou 25 anos e nasce esse menino. E ele se olhando velho, e as propriedades, os escravos, tanta coisa. Diz: quem vai liderar isso aqui tudinho? Isaac. Aí Deus vai dizer assim: Abraão, eu vou te mostrar como é que eu sou. E para que eu criei o homem? Agora é difícil entender, porque o homem cai no Éden. E ele perde essa conexão, esse entendimento, essa noção original, primeira, da razão dele ser criado. Por que ele foi criado? Qual o propósito? Só vou te mostrar, Abraão, como é o relacionamento comigo, para andar comigo. Lembra de que Jesus diz? Essa tu não cantou, essa jogada. Mateus 6,33. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? Lembra do primeiro e grande mandamento que Jesus falou? Não estou falando de lei do Antigo Testamento, mas que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de que forma? Acima de tudo, né? Todas as coisas, todo coração, todo entendimento, todo teu intelecto, toda a tua alma, com todas as tuas forças. Deus está mostrando para Abraão: quer ser meu servo? Quer andar comigo? Quer fazer alguma coisa aqui nessa terra para mim? Tu aceitou o chamado, mas o chamado é esse aqui. Nem Isaac pode desfrutar disso aqui. Tu não pode amar mais esse garoto do que a mim, Abraão. Tu não pode te dedicar mais a esse garoto do que a mim. No teu coração tem que ter mais eu do que esse garoto. Abraão entendeu muito bem, irmão. Porque o ser humano, ele cria ídolos, muito embora não aceite alguém dizer. Muito embora não aceite alguém mostrar. Eu fico olhando aqui, mas não estou coisando ninguém, né, irmão? A Bíblia diz que Demas amou o presente século e abandonou o ministério. Sim ou não? Encheu o coração. Alguns puseram ídolos ao longo da caminhada. E um dos ídolos, às vezes, é o ministério. Um dos ídolos, às vezes, é o próprio ministério. Se dedica tanto ao ministério que esquece do Senhor. Eu vim no ministério que eu nasci. Chegava o tempo das convenções. Aí dizia assim, ó: vamos fazer a permuta do pastor da cidade tal para a cidade tal. Vocês olham até vídeo na internet que entram até na justiça para tirar o caba de lá. Polícia para tirar ele de lá. Ele se apega tanto que ele esquece do Senhor. Vocês estão entendendo?
Ele se apega tanto ao ministério dele, que o Senhor está dizendo, saiba. Ele diz, não, eu vou ficar aqui. Eu citei aqui o exemplo de Filipe, né? Que estava em Samaria, o ministério pegando fogo, crescendo, a cidade toda abalada. O Espírito diz assim, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor diz, Filipe, sai de Samaria, vai-te embora e desce para a cidade de Gaza. Desce para o caminho do deserto. Filipe arrumou as boroquinhas dele, tirou para fora e foi embora, caminho do deserto. Ali também não está revelado nem para onde ele iria. E é nesse caminho que ele encontra quem? Um oficial, né? O eunuco, oficial da rainha lá, né? Ele evangeliza, ganha ele, batiza, e o Espírito de Deus arrebata Filipe, que o pastor aqui disse, um transporte, né? Ele ganhou um transporte porque ele obedeceu. E ele arrebata. E ele aparece numa cidade chamada Azoto. E daqui a pouco ele some de novo, ele vai aparecer lá pelo capítulo 21, 22 de Atos, numa cidade chamada Cesareia, com a família dele servindo a Deus. Totalmente dirigido por Deus aquele homem. E Deus o abençoa com uma família abençoada. Só filhas ele tinha quanto? 4. E todas profetizavam. Não tinha nenhuma filha desviada. Todas profetizando. Coisa linda, né, irmão? Imagine como era essa casa. De manhã, quando acordava, os louvores, as pregações. Filipão quisesse dormir um pouquinho, já chegava uma filha. Assim te diz o Senhor. Levanta-te, homem. Cinge os teus lombos. Entendeu? Na hora de almoçar, epa, papai, ninguém orou. Assim diz o Senhor. Porque elas eram profetisas do Senhor. Mas era um homem que andava como? Na direção de Deus. Quem está entendendo, diga amém. A gente pode idolatrar o ministério, colocar o ministério na frente do Senhor e passar a não ouvir mais o Senhor em nome do ministério. Alguns idolatram o trabalho, família, tudo é trabalho, tudo é bênção de Deus, mas tem que ter o seu lugar. Tem que ter o seu lugar. E no confronto, o Senhor deve vencer na nossa vida. Sim ou não? E precisa sabedoria para lidar, para ter o tato. Mas em primeiro lugar, o Senhor. Uma certa feita, Jesus estava ministrando e estava rodeado de gente, a casa cheia, a casa dentro do povo. E o povo cercando a casa e gente. E alguém chega e diz assim: a tua família está lá fora te esperando, te chamando. Qual foi a resposta de Jesus? A minha família é quem ouve a minha palavra e as pratica, e obedece. É alto, né, irmão, esse preço? Jesus disse, se você não amar mais, aí ele faz uma lista. Mais do que a mim, não é digno de mim. Ele diz ou não diz? Alguém coloca o dinheiro, e ele fala disso. Ninguém pode servir a dois senhores, né? E ele cita até Mamon, porque vai se dedicar a um e desprezar o outro. Então, a prova de Abraão, ela nos diz isso. Agora, presta atenção, eu quero encerrar colocando uma coisa interessante. É que esse exemplo de Abraão, ainda que seja no Velho Testamento, e nós estamos submetidos à nova aliança, e às regras dela, da nova aliança, esse exemplo e tudo que acontece lá, e aqui eu encerro com esse assunto, Tiago vai nos doutrinar acerca disso, da fé de Abraão. E não é à toa que Tiago vai falar. Para respaldar aquela atitude de Abraão, dizendo, é assim mesmo que vocês devem viver. Nós devemos viver. E aí abre a sua Bíblia em Tiago 2. E Tiago vai dizer, olha, o exemplo de Abraão, a vida de Abraão, mostrou algo interessante e importantíssimo para a vida cristã. E ele faz uma pergunta e depois uma explanação. E aqui é doutrina cristã.
Nós até agora estávamos no exemplo de Abraão. Agora vamos para a doutrina. A prática disso para a vida cristã. Tiago 2, olha o que diz aí, ó. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Uma pergunta. Versículo 21. Desculpem, viu, que eu não falei. Tiago 2, 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Ele ofereceu ou não ofereceu? Aí ele continua, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. O que ele está dizendo para nós? Eu posso até dizer que eu tenho fé. Eu posso até dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu posso até dizer que eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Dizer. Só que isso, meu amigo, ele está dizendo, deve estar acompanhado por quê? Ou pelo quê? Por obras. Vocês estão entendendo? Nós vivemos numa geração que produziu conhecimento mais do que qualquer geração passada. Hoje, se você chegar em qualquer círculo religioso, vocês vão ver eles explanando tanta coisa, doutrinas, mas ainda é por obras que a fé é demonstrada. Olha o que ele está dizendo. Não foi por obras, por atitudes de Abraão, por coisas que ele fez, decisões que tomou. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu Isaque sobre o altar. Obras, fez, agiu. Eu amo o Senhor. E como é a vida desse que ama? O Senhor é a minha vida. Meu Deus, como eu amo o Senhor. E cadê as obras? Para respaldar isso. E vem Tiago e diz, não foi, olha irmão, isso aqui é Bíblia, viu? Isso aqui é Bíblia, olha aí. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês que a fé operava juntamente com as suas obras. Ou seja, Abraão tinha fé em Deus. Olha para mim aqui agora. Abraão tinha fé em Deus. Mas por que a gente sabe disso? Porque ele disse, eu sou fervoroso, eu tenho fé em Deus. Foi por causa disso? Hein? Porque nós vemos atitude na vida dele. Quais foram as atitudes que eu citei no início? Foi chamado da casa dos pais, largou tudo e obedeceu o chamado. E foi para uma terra que nem sabia para onde ia. Depois, espera 25 anos. E às vezes a gente cansa tão rápido. Deus está prometendo tanta coisa para nós, é verdade ou não? E a gente cansa tão rápido. Enfada, né? Aquela música que nós analisamos aqui quinta-feira. Que a Suelen cantou. Na verdade, eu só estava cansado. Mas eu estava botando um monte de desculpa na minha frente. Desanimado, porque não esperou. Abraão espera. Depois, o topo, né, o pico mais alto. Me dá o teu filho. Ele vem e dá. Então o escritor, aqui, o Tiago está dizendo, não foi por obra, ele está dizendo, foi pelas suas atitudes que Abraão mostrou que tinha fé. Porque a fé dele produzia essas obras, ao mesmo tempo que as obras mostravam que ele tinha fé. A fé verdadeira produz obras. A fé verdadeira, ela não é uma fé teórica, filosófica, cheia de muita conversa. É uma fé que produz obras, atitudes, move alguém ou aquieta alguém em alguma situação. Sim ou não? Agora é preciso clarear uma coisa. Abraão não foi salvo quando ofereceu Isaque, mas anos antes, quando confiou na promessa de Deus. Ali é a salvação dele. Quando ele confia na promessa e sai, ali é a salvação. Tiago não nos diz que somos salvos por meio de obras ou de sacrifícios. Ele não está dizendo isso. Tiago não está dizendo que nós somos salvos por obra ou por sacrifício.
Mas a prova de que possuímos a fé salvífica, fé salvadora, é a vida de obra, de obediência, de se andar na direção que Deus mandou andar. Do que a palavra indica para a gente andar. Tem que ter obras. Que palavra, né, irmão? De Deus aqui. Sim ou não? Eu vi uma vez uma pastora, que na igreja que ela congrega tem oração todo dia, 5:30 da manhã. Ela mora perto da igreja, é verdade. Mas ela diz assim, olha o testemunho dela. Isso serve como um termômetro para mim. Quando eu perco o ânimo, a força, o sono me vence e eu não consigo orar, é porque alguma coisa errada está acontecendo dentro de mim. Não teve o ânimo. Mesmo eu tendo dormido cansada. Dormir cansada. Difícil à noite, não sei o quê. Mas o fato de eu ir, aquilo é um termômetro de como está a minha fé. Detalhe, ela leva os filhos. E os meninos ficam dormindo nos bancos, cobertinho. Mas ela leva. Vocês estão entendendo? Em outras palavras, o que ela está dizendo? Isso é um termômetro da minha fé. Eu estou vendo como está meu relacionamento com Deus. Eu perco o prazer de orar. Eu perco o prazer de estar na casa do Senhor. Eu perco o prazer de acompanhar os cultos, de estar presente. Aquele culto maravilhoso ontem na casa da Yara, que ontem eu perdi. Essa obra linda que está começando ali, vocês já estão sabendo, né? Aí, Deus quer ver a fé. Mas Ele vai ver a fé por obras. Gratidão. Eu cheguei cansada, mas eu vou para a obra do Senhor. Eu estou lá. E na nossa caminhada, muitas e muitas coisas vão acontecendo para a gente manifestar essa fé por obras. Prova-se sempre a verdadeira fé por meio das obras. As obras de obediência ao que Deus nos manda. A forma como Ele nos chama para exercer a nossa caminhada e o ministério na terra. Amém? E aí, irmão, nasce a providência de Deus. Meu irmão Jesus, quando se está nesse caminho, Deus vem e diz assim, agora eu vou mostrar a minha fidelidade. E Abraão sai pelo deserto. E Deus sai atrás, ou na frente, né? Mas também atrás, protegendo e dos lados. Dizendo, ele obedeceu, agora eu estou com ele. E Abraão vai passar por lutas, por provas, sim ou não? E vai também ser tentado, provocado pelas nações. Mas você vai perceber em todos os momentos a mão de Deus protegendo Abraão. Porque quem está no caminho de Deus, Deus está no caminho com ele. Jesus disse, o que me enviou está comigo. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele está comigo. Vou repetir. Quando eu comecei a conversar com a Yara, depois daquele culto lá de sábado, eu disse Yara para ele e para o Jairon. Vou corrigir. Para o Jairon e para ela. Eu disse para eles dois assim, né? Eu disse, eu só quero saber de vocês como pastor, porque disso Deus me cobra. O ministério vai começar com o apoio e ajuda da gente, mas o ministério é de vocês, porque o homem não pode ter propriedade dessas coisas. O que nos prende vai ser o amor a Cristo e a sua obra, e vai nos ajudar a caminhar junto. Mas serão livres e independentes, até para botar o nome, pintar, da cor que quiser, até porque não tem nem cor aqui para vocês dizerem a cor que vocês querem lá, né? Entendeu? E eu disse para ela, e vou me corrigir, para ele e para ela, eu digo, Deus só quer ver prontidão no coração de vocês, e o resto Ele vai fazer. Não falei? Hoje ela estava sorrindo, porque o sorriso dela é interessante, ela sorri assim, e ela sorrindo, ela disse, pastor, uma irmã ali já vai dar 10 cadeiras. Eu digo, isso é só o começo. Se fosse uma, eu já me alegraria muito. Mas como foram 10, eu me alegrei 10 vezes mais. Mas se fosse uma, já era um sinal. Vocês estão entendendo? Já é um sinal. Porque eu sei, irmão, que pode alguém dizer, porque a gente vê tantas essas coisas por aí, que alguém, ele está pedindo. Não estou pedindo.
É claro que eu tenho que anunciar, porque vocês vão saber como. Como é que vocês vão saber? E não tem malícia no coração não, irmão. Porque eu sou prova disso, de que Deus, quando é dele, Ele providencia. Deus me fez passar por isso, situações que eu não sabia como a gente ia resolver. E o Senhor entrou em providência, fez coisa, apareceu. Ele é Deus, que traz à existência as coisas que não existem. Que criou tudo apenas com uma palavra: haja. Não teve nem esforço. Por isso que no sétimo dia, Ele descansa, e alguém não entende. Porque se imagina um Deus cansado. Mas como é que Ele está cansado, irmão? Que Ele diz só: haja. Mas sim, e que ao sétimo dia Ele cessa a sua obra. Ele para a construção, Ele conclui a sua obra apenas usando a palavra. E tu sabe como é que Ele usa a palavra hoje? Ele te dá e diz agora: compartilha. Está entendendo? Alguém tem, Ele diz dá. Alguém não tem, eu vou te dar, porque eu vejo teu coração. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Isso aqui não é discurso de doutrina da prosperidade para arrancar coisa dos irmãos, não. Isso é um discurso bíblico. Porque Abraão não foi negligente desde os seus dízimos. Sim ou não? Desde os seus dízimos. E era um homem que sabia até onde colocava as mãos. Eu estava conversando com um obreiro um dia desse, irmão, que nós às vezes reclamando de corrupção para toda a gente reclama, mete a língua nos políticos, e às vezes nós estamos participando delas. E eu lembro lá, você pode ver lá com o relacionamento de Abraão com o rei de Sodoma e de Gomorra, você vai ver lá. Abraão era alguém que sabia onde colocava as mãos. Não, o que era dele, o que não era, o que vinha de Deus, o que não era. O que é que está escrito lá em João 3? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vê o testemunho ali do comando ali, ó. Ele dizia: pastor, nós fizemos policiamento em área perigosa que a gente não tomava nem água em bar, em comércio e bar, para não dizer que a gente estava pegando propina. Não é assim? Pastor, eu ando de ônibus, eu já corri quilômetros para chegar em casa, mas não entra 10 centavos lá em casa se não for Deus me dando. Eu vou de pé, boto a mochila nas costas, vou de pé, vou de ônibus. Isso tudo eu aprendo, irmão. Ele falando isso para mim. Não meto a mão, pastor, no que não é meu. Porque no meio policial, a gente não é só no meio policial não, mas a gente sabe que no meio policial tem. E também não é tudo não, viu, irmão? Que é tudo que esse discurso maligno quer, é demonizar a polícia, né? E glamourizar a bandidagem, eu digo logo assim. Vocês estão entendendo? E ele dizia: pastor, bota minha mochila. Já fui para o meu trabalho, irmão, do 4 lá que ele dizendo, até o comando geral. Já fui de pé, correndo. Mas não bota a minha mão, não entra na minha casa 10 centavos. Entendeu? Então Abraão era alguém próspero, generoso, abençoador, mas era uma riqueza completamente, totalmente limpa e vinda de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Vinda do Senhor, que o abençoava e o tornou bênção. E nós somos abençoados até hoje com os exemplos, com a fé de Abraão, com o posicionamento dele. Porque foi daquela nação que Abraão é pai, que nasceu Salvador e salvou essa igreja aqui. E Jesus Cristo veio da nação judaica. E não veio pela linhagem de Ismael, veio pela linhagem de Isaac, de Jacó e de Judá. Porque ele é o leão da tribo de Judá. Vamos ficar de pé. Leõezinhos e leoas da tribo de Judá, de guerreiros. Entendeu? Amém? É isso que eu queria dizer. Abraão abandonou o conforto do seu lar. Olha para cá. Abraão abandonou o conforto do seu lar.
Quantas vezes o conforto do lar nos prende, né? Sim ou não? E de manhãzinha. Eita, meu amigo. O ídolo do sono às vezes vence. Bota o sono na frente. Não, hoje eu vou dormir. Hoje o ídolo me ganha. Você já viu que no Antigo Testamento tem muita menção de ídolos? E jogava os ídolos fora. Os ídolos, entendeu? Ídolos, porque a gente cria o tempo todo ídolos. E o que é ídolo, pastor? É aquelas estatuazinhas assim, é? Olha, irmão, como o inimigo nos engana. Alguém agora acha que eu só tenho um ídolo se eu tiver uma estatuazinha assim, de Baal, de não sei o quem, de um santo. Não estou desfazendo de igreja católica não, viu? Mas estou citando aqui a Bíblia. De um santo que a pessoa adora. Ou de qualquer coisa. Alguém pensa que tem um ídolo assim. Ídolo não é só isso não. Isso pode ser um ídolo? Pode. Se a pessoa colocar aquilo ali, e aquilo, se tem aquilo, é porque aquilo ali está exercendo alguma coisa que Deus já mandou jogar fora aquilo ali. Mas nós podemos ter outros ídolos. Sim ou não? Podemos idolatrar o conforto. Abraão abandona o conforto do lar, o conforto da família. Vai, Abraão! Ele... A nossa fé, às vezes, irmão, Deus quer demonstrar assim. Alguém trabalha, terminou o expediente, alguém chega. Rapaz, vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho. Meu irmão, ó, não dá mais. Mas, não pode ser. Aquilo ali vai dar um testemunho. A pessoa rejeitou aquilo ali, irmão, por causa do seu compromisso com Deus. Alguém diz, aquela irmã, ela é diferente. Às vezes é onde a gente tem a oportunidade de mostrar fé, é onde a gente exatamente mostra que não tem. Tinha um irmão que era mototaxista. Aqui nessa igreja ele dizia, pastor, rapaz, lá tem vários evangélicos. É incrível a fé do povo. Que às vezes, quando a gente estava saindo naquele horário que a gente sabia que era o culto, aparecia uma corrida. Ele dizia, por R$5 o camarada aceitava perder o culto, chegar na metade do culto, por R$5 de corrida. Ele dizia, e ele não aceitava. Deu o horário, podia chegar uma corrida boa, não sei para onde. Não, agora eu vou para o culto. Uma coisa tão simples, né? É simples ou não é? Mas aonde Deus, aí Deus entra. Isso é fé. Aí Deus abençoa. Não tem um Salmo 127? Como é que diz o Salmo 127? Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Aí ele continua. Inútil vos será acordar de madrugada, cedinho, dormir tarde, só trabalhando, comer o pão das dores, sofrer. Ele está dizendo, se o Senhor não tiver no negócio, tudo é inútil. Se o Senhor não estiver construindo, se o Senhor não estiver guardando, tudo é inútil. Vai construir inutilmente, guardar inutilmente. E o Senhor dá os seus enquanto dorme. O que ele quer dizer? Que os dele é preguiçoso? Não. Mas fazem dentro das suas limitações, como Maria. Lembra que eu expliquei aqui sobre Maria? Que Maria não estava de todo errada. O problema é que ela não tinha limites. E o texto mostra até que Marta não tinha limites. E que Maria até ajudou, mas saiu para ouvir a instrução, para receber. Estudamos isso aqui. Limites, Marta não tinha limites. É a figura do mundo que não tem tempo para nada. É verdade ou não? O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Isso está acontecendo, irmão. Mais perto do que a gente imagina. E está aqui essa lição aqui. Amém? Glória a Deus. Eu vou só ler. Abraão peregrinou em terras nunca vistas. Abraão se expôs e expôs sua família e tudo que tinha. Sair de casa naquele deserto não estava expondo a família. E expôs tanto que o rei pegou Sara e levou para o palácio. Levou ou não levou? Se ele tivesse lá, era mais difícil aquilo ter acontecido. Por que ele vai para o Egito? Porque passou fome.
Servo de Deus passa necessidade? Passa. Mas ele morre de fome? Não, por quê? Porque Deus estava com ele. Mas ó, Sara, que porque obedecia, era uma coroa bonita. Eu tenho base para dizer isso. Que Sara era uma coroa bonita. Não vai ficar com ciúme não, porque ela morreu há muitos anos, nem os ossos não estão mais aí. Beth fica vermelha de rir. Entendeu? Mas que Sara era uma coroa bonita, por quê? Porque meu irmão, Faraó, quando viu, se apaixonou. Ó, mas já estava já lá, sabe? E um dia eu disse, bora minha velha. Ela disse, eu não sou tua velha, eu sou tua novinha. Entendeu? Então, Sara, quando o irmão está no caminho de Deus, é assim. Tem um texto lá em Provérbios que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Né? Tinha um pastor que dizia, crente é bichinho bonito, irmão. Crente é bichinho bonito. Crente alegre, não é verdade, irmão? Então, ó, expôs a si, a sua família e tudo que tinha. Mas ele expôs à toa. Por um prazer dele. Por obediência. A quem? O Deus que é fiel. Não está escrito? Que o Senhor é fiel. Aí tudo é Deus permitindo. O rei pega e leva a Sara. Agora imagina o coração de Abraão, irmão. Apaixonado por Sara. Gatona. E ele disse, agora esse cabra entrou, fechou a porta, pronto. Imagina, irmão, o coração dele. E Deus cuidando dela lá, segurando. Quando o faraó quis, Deus sentou a mão. Estava tudo morrendo. E Deus disse, se tu não devolve, se tu tocar nessa mulher aí, eu te mato. E mato essa tua raça todinha. Por quê? Porque é a mulher do meu servo. Meu servo Abraão, toca para te ver. Eu não te matei, foi porque tu não sabia. Senhor, não sabia. Tu não morreu, foi por isso. Porque se tu soubesse, tu morria. Por devolve. E pede para ele orar por ti, porque ele é profeta. É a primeira vez que aparece a palavra profeta. Ele fala no meu nome. Por mim, eu falo por ele. Pede para ele orar por ti, senão eu te mato. Irmão, a gente não vê muitas coisas na vida da gente, porque a gente não vive como esses homens viveram. A gente não vê a palavra se cumprindo em nós, porque a gente não cumpre a palavra. Mas Deus e a sua palavra está escrito, Ele é fiel. Você sabe o que significa? Ele é fiel. Ó, Ele anda certinho do jeito que Ele está dizendo. Fiel. Reto. Ele não disse isso, pois exatamente Ele é assim. Ele faz desse jeito. Faz a tua parte para te ver. Você não vai ter a resposta dele. Ele não se desvia 1 milímetro do que Ele fala. Ele é aquilo que Ele se apresenta. E do jeito que Ele se apresenta, Ele é. Não tem engodo, engano, dissimulação, nada nele. Ele é luz. E no Senhor não tem trevas. E habita na luz inacessível. Quando ele aparece para Paulo ou para Saulo, Saulo cega com a luz. Ali mostra a santidade dele, a pureza e a beleza. Abraão entregou tudo que Deus pediu, inclusive seu filho. Abraão teve atitude, Abraão fez algo. E o Senhor vai fazer e fez também em resposta ao que ele fez. Eu e você, nós queremos resposta de Deus na nossa vida? Pode ter certeza que nós teremos. Se nós andarmos de acordo com o que Ele diz para nós. Amém? Você tem coragem de dizer assim para o teu irmão, toma um cafezinho ali, vamos tomar um café junto daqui a pouco, não saia antes. Diga aí, se você não tem coragem de dizer. Diga, mas nós vamos sair daqui. Precisa decidir. Quando a gente sair daqui, se a gente andar que nem Abraão, de Deus anda com a gente do jeito que andou com Abraão. Quando chega o momento. Diz, se a gente andar do jeitinho que Abraão andou, Deus vai andar com a gente do jeitinho que ele andou com Abraão. E diga que tu vai ser pai de uma grande nação. Diga para uma jovem assim, ó, Deus vai te fazer fértil.
coração sangrou. Diga, mas... Quando ouviu o pai lhe responder. O irmão, o que é que vocês estão rindo, hein, irmão? Ei, o irmão Furtado, né? Disse que antigamente as mulheres disputavam pra ver quem era mais parideira. Tu pariu quantos? 12, eu pariu foi 15, besta. Aí ele disse, não sei quem tem, foi 27. Digo, eita, meu amigo, 27. Diga, Deus vai te fazer desse jeito. Diga, mas no espiritual, irmão, assim, abençoando, sabe? Não é filho, não. E entende a palavra, irmão. Viu? De Deus vai te fazer pai de uma grande nação. Diga aí, o teu ministério vai ser próspero. Você vai prosperar naquilo que Deus te chamou. Diga pro teu irmão, diga. A bênção vai andar atrás de ti. O poder de Deus vai te acompanhar. Diga, para te resolver e resolver todos aqueles que te acompanham. Diga assim, o poder de Deus vem e resolve a nossa vida. E a partir da nossa resolve a alheia, dos outros, do próximo. Abraça aí 7 pessoas e diga alguma coisa para ele. Bota o som aí, diga. Abraça assim, se você não tem, quer preservar, dá-se a mão assim, ó. E diga, é isso, o nosso Deus é o Deus de Abraão. Estou aqui para te ouvir, Senhor. O nosso Deus é o Deus de Abraão, diga. Pode deixar filmando. Cortou? Quero ouvir tua voz. Diga, tu já está pensando em morrer, irmão. Diz aí, diz. Depois eu vou profetizar na tua vida. Que Deus chamou Abraão com 75 anos. Com 100 anos ele fez menino. E morreu com 175. Fazendo filho. E abençoado na terra. Diga, profetize, a bênção de Abraão é no teu irmão. Te esforça para obedecer. E o poder de Deus te alcança. Abraça quem você não conhece também. Sai do teu lugar. Abraça alguém que você não conhece, gritante. E declare algo na vida dele, dela. Me alcançarão. Diga. Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. Louve a Deus, cante isso. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. Se você é chamado por Deus, você deve estar no caminho de Deus. E Deus vai te acompanhar nessa jornada. O bom tesouro do meu Senhor. Tudo Dá um giro, dá um giro. Diga. Onde eu tocar as minhas mãos.